Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vocês ficaram tristes? Estão tristes? Então vou cumprimentar vocês de novo. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Feliz essa noite pelo privilégio que nos dá o Senhor de estarmos na sua presença, adorando na beleza da sua santidade. Eu estou aqui essa noite por causa de Jesus. Quem está aqui hoje por causa de Jesus? Procure um crente bonito perto de você, veja se tem um aí. Se não tiver ninguém bonito do seu lado, vocês podem olhar para mim. Dá um sorriso para ele e diga: eu estou aqui hoje só por causa de Jesus. Faça forte, faça com verdade. Se não fosse Jesus, irmãos, onde estaríamos, quem seríamos, o que teríamos? Mas porque Ele entrou nas nossas vidas, temos acesso às ricas bênçãos da sua graça. Por isso a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração essa noite. Quero adorar ao Senhor pela vida do apóstolo Ronaldo, da bispa Jane, esse casal, essa família, que eu tenho grande respeito e admiração. Eu já estava com saudade de estar nessa igreja tão abençoada, onde sempre somos bem recebidos, e eu me sinto muito à vontade aqui. Falei com a bispa que eu e Suene ainda vamos congregar aqui um dia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu tenho uma palavra de Deus muito singela. Você que trouxe a Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Trago saudações da minha esposa, a missionária Suênia. Ela está ministrando hoje, por isso não está comigo. Mas mando um abraço aos irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Quem achou, diga: eu achei. Capítulo de número 1, verso de número 1. Eu vou ler o texto e vocês, por favor, acompanhem. Diz-nos assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Aconteceu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Capítulo 1, verso 9, parte A. Então Ana se levantou. Obrigado. Você consegue dizer comigo essa última parte do verso 9, o último texto que eu li? Vamos fazer isso no 3? 1, 2, 3. Então Ana... Bonito, mas fraco. Vamos outra vez? Você conhece a pessoa que está sentada do seu lado? Sabe o nome dele? Sabe o nome dela? Se não sabe, pergunte. Eu vou dizer: então Ana se levantou, e você vai trocar o nome de Ana pelo nome da pessoa que está sentada ao seu lado. Vamos fazer isso no 3? 1, 2, 3. Então Ana se levantou. Meus irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite, haja visto a grande responsabilidade desse culto. Olha para mim agora, dobre atenção para você entender.
Eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite, haja visto a grande responsabilidade desse culto, e o Espírito de Deus ministrou no meu coração o texto que ora acabamos de ler, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Uma grande verdade desta noite é que todos nós que aqui estamos conhecemos a história de Ana, já nos relacionamos com o texto do capítulo 1 e já extraímos da vida de Ana lições que somaram, que contribuíram, que auxiliaram no nosso crescimento espiritual. Se eu fosse essa noite entrevistar pessoas e dissesse o que é que você pode me falar acerca de Ana, todos nós teríamos algo para dizer. Alguns falariam da sua insistência, outros falariam da sua esterilidade, outros falariam da guerra interna estabelecida contra Penina, outros provavelmente falariam do seu filho Samuel. O fato é que todos nós que aqui estamos já aprendemos com a vida de Ana lições que nos tornou alguém maior e melhor. Mas eu comecei a ler o texto do capítulo 1 e passei a entender que, assim como as pessoas que me ouvem esta noite, Ana era alguém que sonhava. E não muito diferente dos que me ouvem, Ana não tinha um sonho comum, surreal, inusitado. Ana tinha um sonho comum de todas as mulheres do seu tempo. Ana sonhou ser mãe. Ana sonhou com as coisas mais simples de mãe, como amamentar, como tratar da febre da criança no nascimento dos dentes, como correr para o hospital em uma situação inusitada de acidente. O fato é que Ana sonhava. E Ana viu seu sonho impedido, não por um problema físico, não por um problema em sua genética. Ana viu seu sonho impedido porque Deus decidiu que Ana não geraria um filho, pelo menos no seu tempo. Ana viu seu sonho impedido porque Deus decidiu se colocar entre Ana e o seu sonho. Ana viu seu sonho impedido porque Deus decidiu cerrar a sua madre. E sempre que Ana buscava a Deus no intuito de ser mãe e batia na porta de Deus pedindo-lhe um filho, Deus lhe respondia a mesma coisa de sempre. Ana pedia um filho e Deus lhe dizia não. Ana pedia um filho e Deus lhe dizia não. E embora o não esteja explícito no capítulo 1, você vai perceber com os versos de número 5 e 6, que fora o Senhor quem decidira cerrar a madre de Ana para que ela não gerasse filhos. E sempre que Ana buscava a Deus no intuito de ser mãe, Deus lhe respondia a mesma coisa de sempre. Ana pedia um filho e Deus lhe dizia não. E uma grande verdade é que nós não sabemos lidar com os nãos de Deus. Não somos maduros o suficiente para entender que o não faz parte de um propósito e que Deus se utiliza do não para nos colocar no centro da sua vontade. O não é sempre frustrante. Eu desconheço alguém que ganha não de resposta e comemora. Eu desconheço alguém que ganha não de resposta e celebra. O não tem o poder de mexer com o nosso ego. O não tem o poder de nos desestruturar. Ana estava convivendo com o não de Deus constantemente. Para piorar a situação de Ana, Deus permite, Deus insere, Deus introduz dentro da casa de Ana, Penina, que não entra para roubar a atenção de Eucana. E se você observar o verso de número 5, vai descobrir que Penina entra exatamente na lacuna deixada por Ana. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Para piorar a situação de Ana, a queixa de Deus com Ana era algo público. Todo mundo sabia que Deus decidiu cerrar a sua madre. E quando você olha o verso de número 7, descobre que Penina irrita Ana exatamente no seu problema. Ana estava sendo perseguida por Penina exatamente porque não gerava filhos. Isso indica que todo mundo sabia que Deus decidiu cerrar a madre de Ana para que ela não gerasse um filho. Quando eu li esse texto, eu comecei a me perguntar, porque quando temos um problema com o diabo, a gente ora e ele sai no nome de Jesus. Quando temos um problema com Penina, a gente ora e Deus intervém. E quando o nosso problema é Deus, e quando Deus decide não fazer, e quando Deus decide não curar, e quando Deus decide não dar, e quando Deus decide não usar o nosso relógio, e quando Deus decide não chegar no nosso tempo. Ana tinha um problema, sim, e o nome do problema de Ana chamava-se vontade de Deus. Sempre que Ana buscava a Deus
no intuito de ser mãe, e Deus lhe dizia não. O texto em questão diz que Ana chorava e não comia. Sempre que Ana buscava Deus no intuito de ser mãe, e Deus lhe dizia não, Ana chorava e não comia. Ana era incapaz de perceber que chorar e não comer não gerava filhos. Ana era incapaz de perceber que o seu estado depressivo profundo não mexia com Deus, porque verdade seja dita, Deus não reage a desespero de ninguém, Deus só reage à fé. Quer mexer com Deus, creia nele. Quer ver Deus agir, acredite nele. Ana chorava e não comia, e enquanto chorava e não comia, o ventre continuava cerrado. Ana chorava e não comia, e enquanto chorava e não comia, Deus não se movia. Ouça, Ana queria resultados diferentes, fazendo a mesma coisa sempre. Vou dizer, Ana queria resultados diferentes, fazendo a mesma coisa sempre. E enquanto fizermos as mesmas coisas, só teremos os mesmos resultados, porque mudança parte de um princípio básico. Quer mudança? Mude. No dia que você mudar, vai perceber que a única coisa que precisava mudar era você. Ana chorava e não comia e continuava sem filhos. Os dois verbos em questão, no verso de número 8, indica que isso era algo comum. Ana buscava Deus, Deus lhe dizia não. Ana chorava e não comia. Deus te trouxe essa noite aqui, porque se eu fosse perguntar a pessoas o que é que precisa mudar, todo mundo mudaria alguma coisa. Alguns diriam, pastor Rogério, eu mudaria meu casamento, meu marido dá muito trabalho, homem complicado. Outros diriam, pastor, eu trabalharia na vida da minha mulher. Ou mulher difícil, pastor. Outros diriam, pastor, nosso problema é nossos filhos. Ou crianças que dá trabalho. Mas a grande verdade é que enquanto tomamos as mesmas atitudes, só teremos os mesmos resultados, porque mudança parte de um princípio básico, que é mudança. Eu vou deixar você pegar na mão de alguém. Pegue. Deus vai falar conosco hoje. Pegue na mão de alguém, pegue. Diz para ele assim, ó. Isso, diga forte. Tudo muda quando você muda. Ana chorava e não comia. E enquanto chorava e não comia, o ventre estava cerrado. Então Eucana confronta Ana. Quando Ana começa a ter as suas crises de depressão, Eucana confronta Ana. E essa é a primeira e única vez que Eucana confronta Ana. Antes do capítulo 1, verso 8, nunca o tivera feito. Depois disso, nunca mais o fez. Essa é a única vez que Eucana fala no texto. Se aproxima de Ana e diz, Ana, minha filha, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Quando Eucana confronta Ana, ele está confrontando Ana exatamente no seu problema. Verdade seja dita, o problema de Ana não era não ter filhos. O problema de Ana era ver Penina tendo filhos. Sempre que Ana via Penina tendo filhos, ela sentia a necessidade de gerar. A prova disso é que o verso final do texto em que Eucana confronta Ana é: não te sou melhor que 10 filhos. Eucana está dizendo, você está preocupada demais com quem está fazendo e está esquecendo de fazer. Você está olhando demais para quem está tendo, está esquecendo de ter. Até porque não dá para impedir Penina de gerar. Se você ler o texto do capítulo 1, vai descobrir que Penina sempre gerou. Não dá para impedir Penina de gerar. A única coisa que precisamos nos preocupar é com aquilo que precisa nascer de nós. Quando Eucana confronta Ana, ele está dizendo, você está olhando demais para os outros, está esquecendo de você. Está na hora de você se preocupar com aquilo que tem que nascer de você. Quando Eucana confronta Ana, capítulo 1, verso 9, parte A, diz que Ana se levantou e foi falar com quem abre, foi falar com quem cura, foi falar com quem é dono do ventre, foi falar com quem é dono da vida,
Foi falar com quem determina a mudança. Foi falar com quem muda os tempos. Foi falar com quem era Senhor. Foi falar com quem tinha resposta. Ana se levantou e foi falar com Deus. Pastor Rogério, Ana não falava com Deus, antes falava. Só que quando Ana ia para o altar, ela dizia: Deus, dá um filho para mim, para eu mostrar para os outros que eu sou capaz de ter. Quando Ana ia para o altar, ela dizia: Deus, dá um filho para mim, para eu mostrar para os outros que eu sou capaz de ter. Vou além. Deus, dá um filho para mim, para eu mostrar para a Penina que eu sou capaz de ter. E enquanto eu ir para o altar, achando que o mundo gira ao meu redor e que tudo tem que funcionar do meu jeito, eu vou vir para altar e voltar de altar sem filho. Altar não é lugar das nossas vontades. Altar é lugar da vontade dele. Quando você ir para o altar, ele é o foco principal. Ana se levantou e foi para o altar. Chegou no altar diferente. Todas as vezes que ela chegar no altar, ela dizia: dá um filho para mim, para eu mostrar para os outros que eu sou capaz de ter. Só que agora ela vai para o altar e diz: Deus, dá um filho para mim, para eu devolver para o Senhor. Deus, dá um filho para mim, para eu devolver para o Senhor. E o que vai nascer de mim vai ser seu todos os dias da vida dele. Deus, a única coisa que eu quero ser é canal daquilo que o Senhor tem para essa geração. Me use. Me usa nesse bairro. Me usa nessa cidade. Me usa nessa rua. Faz de mim um canal do que o Senhor tem para esse tempo. Ana não está falando com Deus. Faz nascer algo de mim que vai ser seu todos os dias da vida dele. Quando Ana está no altar, ela vota um voto. E voto é característica da fé. Voto é característica da fé. E eu já disse a princípio que a única coisa que mexe com Deus é a fé. Quando Ana vota um voto, ela diz: Deus, se o Senhor se lembrar de mim, da tua serva não se esquecer, me der um filho varão, eu tenho uma proposta para o Senhor. Eu vou pegar aquilo que vai nascer de mim e eu vou entregar para o Senhor todos os dias da vida dele. Quando Ana vota um voto, Deus olhou lá de cima e disse: Ana, negócio fechado. Você consegue dar uma olhadinha para alguém e dizer para ele assim: ó, negócio fechado. Não, ele não ouviu, vamos de novo. Negócio fechado. Negócio fechado. Olha, pastor Rogério, eu não tenho essa noite resposta para os nãos de Deus na nossa vida. Eu não sei porque Deus fecha quando eu quero que abra. Eu não sei porque Deus tira quando eu quero que dê. Eu não sei porque Deus mata quando eu quero que viva. Eu não tenho essa noite resposta para os nãos de Deus na nossa vida. No ano de 2004, eu e meus irmãos fizemos uma campanha de oração de 1 mês de oração, para Deus restituir a saúde da minha mãe. Pastor, o senhor queria que sua mãe ficasse para a semente? Não, mas minha mãe era uma mulher de 42 anos, com a vida inteira pela frente. Quando adoeceu, entramos em campanha de oração. Quando nós terminamos a campanha, Deus recolheu a minha mãe e nunca se explicou, nunca disse porquê. Nós também nunca quisemos saber, sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Fala daquele que não pede conselho nem favor, determina e faz. Deus não anda se explicando para ninguém, e quando faz porque quis. Eu não tenho essa noite resposta para os nãos de Deus na nossa vida, mas o não de Deus na vida de Ana, eu vou tentar te explicar em rápidas palavras. O nosso Deus é o Deus da providência. Diz comigo, meu Deus é o Deus da providência. Tá bonito, mais fraco? Vamos de novo. Meu Deus é o Deus da providência. Quando a gente ouve a palavra providência, a gente associa providência a prover. E quando a gente ouve a palavra prover, a única coisa que vem na nossa mente é uma conta atrasada. É um dinheiro que eu tenho que receber. É uma questão que eu tenho que resolver. E eu acabo associando providência a algo pequeno demais. Eu associo providência ao Deus que se manifesta no deserto. E foi a primeira vez que foi chamado de Jeová, Jireh, o Senhor, que provê. E quando eu lembro do deserto, a única coisa que eu lembro
lembra o sapato que cresce no pé, é a roupa que cresce no corpo, é a água que sai da rocha, é o maná que vem de madrugada, e eu acabo associando providência a coisas pequenas demais. Eu acabo mediocrizando providência. Mas a palavra providência, ela vem do latim providentia, traz a ideia de ver com antecipação, ou traz a ideia de poder maquinar o futuro. Esse é o Deus que eu estou pregando essa noite, o Deus da providência, o Deus que vê antes dos fatos, o Deus que vê durante os fatos e o Deus que vê depois dos fatos. O Deus que eu estou pregando essa noite nunca foi pego de surpresa e não tem nada que ele não saiba antes que aconteça. Pastor Rogério, onde está a providência de Deus na vida de Ana? Quando você lê o capítulo 1, você não encontra a providência de Deus na vida de Ana, porque ela está escondida exatamente no capítulo 2. A providência de Deus me deixa assistir as coisas de trás para frente. Onde é que está, pastor, a providência de Deus na vida de Ana? Ela está escondida exatamente no capítulo 2, verso de número 25 do primeiro livro do profeta Samuel. O que diz lá, pastor? Diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Tão complicados eram que corrompiam toda a geração de Israel. Deus, preocupado com uma geração inteira, decide tirar da jogada os 2 filhos de Eli. Mas quando você lê a queixa de Deus com Eli, descobre que Eli era um pai conivente, honrava mais os filhos do que a Deus. Honrando Eli mais os filhos do que a Deus, ele nunca aceitaria a ideia de novos sacerdotes para ser treinado no lugar dos seus filhos. Sabendo Deus disso, ele serra a madre de Ana, porque ele podia não aceitar novos sacerdotes para ser treinado no lugar dos seus filhos, mas uma oferta ao Senhor ele nunca poderia rejeitar. Mas Deus sabia de 2 verdades. Primeiro, que um casal sem filhos vive bem. Um casal sem filhos vive bem. Deus sabia também que mãe nenhuma dá o filho de bom grado, porque acha bonito, porque quer ver o filho crescer longe de casa. Mãe nenhuma faz isso. Sabendo Deus disso, Deus introduz, Deus insere, Deus coloca dentro da casa de Ana, Penina, que não entra para roubar o afeto de Eucana, mas entra exatamente na lacuna deixada por Ana. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Escuta, Deus sabe que a gente só reage à dor, a gente só reage à baixa. Enquanto está tudo bem, nós ficamos no nosso mundo colorido como se nada estivesse acontecendo. Mas quando o caldo entorna, quando a chapa esquenta, quando o bicho pega, a gente vai pro altar e diz: Deus, faz alguma coisa em nós, porque eu estou precisando de milagre. Penina era a única que tinha poder de empurrar Ana pro altar, posteriormente pro voto. Não entendeu? Vou desenhar para ver se você adora a Deus essa noite. A Penina que te cerca não tem vínculo nenhum com o diabo. Ela está cumprindo um propósito comum, te colocar no centro da vontade de Deus. Ora macalaçando, oreiaçá, orei canto. Eu recebo a autoridade do Espírito para dizer: Penina está te movendo para o lugar que Deus quer que você esteja. Penina está te movendo para o lugar que Deus quer que você esteja. Vai para o altar. Você consegue segurar na mão de alguém que faz isso? Segura, 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 segura. Diz para ele: a Penina que te cerca não é para te matar, não é para te parar, não é para te deter. A Penina que te cerca está te empurrando para o altar. Vai para o altar, vai para o altar, vai para o altar, vai para o altar. Levanta a mão dele, vai para o altar. Vai pro altar. Isso, vai pro altar. Vai abrindo a boca para adorá-lo. Vai pro altar. O apóstolo Paulo tinha uma visão sobre providência. Na visão do apóstolo Paulo,
Providência de Deus resumia-se a Romanos capítulo de número 8, verso de número 28, o que diz, pastor? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus e servem o seu propósito. Na visão do apóstolo Paulo sobre providência, o Deus Todo-Poderoso se reserva o direito de usar tudo à nossa volta para cumprir o seu propósito. Deus usa a bondade de alguém, a generosidade de alguém, a influência de alguém, mas Deus também usa a dor, usa a baixa, usa a perda, usa a perseguição, para nos colocar exatamente no centro da sua vontade. Palavra-chave do texto não é todas as coisas, nem contribui. Palavra-chave do texto é juntamente. Uma coisa puxando outra para o projeto de Deus dar certo. Vou dizer de novo, uma coisa puxando outra para o projeto de Deus dar certo. Eu pregava uma mensagem antes e eu dizia que o maior erro de José foi contar o sonho para quem não sonhava. Eu dizia isso até aprender sobre providência. Depois que eu aprendi sobre providência, descobri que a melhor coisa que José fez foi contar o sonho para quem não sonhava. A gente acha que a história de José começa no capítulo 37 do livro do Gênesis, quando José sonha. A história de José não começa ali. Onde ela começa, pastor? No ventre de Raquel, estéril. Jacó teve 4 esposas, só amou uma. E a única que ele amou não gerava filho, porque era estéril. Causou em Jacó uma expectativa. Porque causou uma expectativa, posteriormente uma preferência. Porque foi preferido, acabou invejado. Porque foi invejado e ainda mais invejado, foi traído. Porque foi traído, foi vendido como escravo, aleluia, lá para o Egito. Porque foi escravo, acabou escravo na casa de Potifar. Porque foi caluniado na casa de Potifar, acabou preso. Porque foi preso, conheceu o copeiro. Porque conheceu o copeiro lhe apresentou Faraó, que lhe apresentou o trono. Eu só estou tentando te dizer que na nossa vida não existem acidentes. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso está usando todas as coisas para o projeto dele acontecer em nós. José passou 13 anos dando errado para atingir o trono. Olha aqui para mim. O que não funciona na nossa vida está nos levando para perto do projeto de Deus. Ei, não subestime alguém que nada está funcionando na vida dele. Tu não sabe para onde Deus está empurrando ele. Não. Eu vou deixar você dizer isso. Eu vou deixar você dizer isso. Eu vou deixar você dizer isso a alguém. Diz para ele, não me subestime, porque nada está dando certo. Você não tem ideia para onde Deus está me empurrando. Esses dias eu estava lendo esse texto, apóstolo. E eu fiquei me perguntando, aonde eu estaria se tudo que eu já planejei na vida tivesse dado certo? Quem seria eu hoje? Onde eu estaria? Que cargo eu teria? O que eu, Rogério Barreto, estaria fazendo agora se tudo que eu já projetei na vida tivesse dado certo? E olha que eu já fiz planos. E olha que eu já provei 1001 maneiras de fracassar. Para mim, cheguei a uma conclusão óbvia, que eu não sei onde eu estaria se tudo que eu já planejei tivesse dado certo. A única certeza que eu tenho é que o único lugar que eu não estaria era aqui. E o único lugar que eu precisava estar era aqui. Alguém me perseguiu em São Paulo. Eu achei que ele se tornou meu inimigo, não sabia. Deus me deu um amigo que me empurrou para o Rio de Janeiro.
Ora macalauê chondereu e varaçá. Ora macalanchoria vassel e deriacai. Eu só vim te dizer hoje que não existem acidentes nem coincidências. Eu só vim te dizer hoje que essa pessoa que te persegue não é seu inimigo ou está querendo ver seu mal. É Deus usando para te colocar aonde Ele sonhou que você chegaria. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Não sofra por antecipação. Você não vai entender nada agora. Não adianta sofrer por antecipação. Você não vai entender nada agora. Sabe quando você vai entender? Depois. Sabe quando Ana entendeu? Samuel nos braços. Sabe quando José entendeu? No trono. Sabe quando Jesus entendeu? Na glória. O que é que José entendeu, pastor, no trono? Primeira verdade que José entendeu no trono é que o trono não era para ele. Deus nunca pensou em José quando o assunto foi trono. Na nossa ótica humana, trono serve a um. Na ótica de Deus, trono serve a muitos. Deus nunca pensa em um quando o assunto é trono. Em quem Deus estava pensando quando colocou José no trono? Na tribo, aleluia, na prole de Jacó, preso na fortaleza de Hebrom, prestes a morrer de fome. Em quem Deus estava pensando, pastor, quando colocou José no trono? Na palavra dita a Abraão, dizendo: sai da terra, da parentela, da casa de teus pais, para o lugar que eu te enviarei. Em quem Deus estava pensando, pastor, quando colocou José no trono? Na palavra dita por Jeremias, que diz: eu sou Deus fiel e velo pela minha palavra. Em quem Deus estava pensando, pastor? Na própria palavra que ele havia dito. Por isso José foi para o trono. E porque José foi para o trono, Jacó habitou, aleluia, na terra de Gósen. Porque habitou em Gósen, cresceu. Porque cresceu, aleluia, causou medo. Porque causou medo, foi escravizado. Porque foi escravizado, precisou ser liberto. Deus levantou Moisés, que tirou o povo de dentro do Egito com mão forte e levou para o deserto. Para que o deserto, pastor? Para tirar os carrapichos do Egito. Porque atravessou o deserto, chegou em Canaã. Porque chegou em Canaã e a conquistou, transformou-se em nação. Porque transformou-se em nação, precisou de um rei. Da linhagem de Judá veio o rei Davi. Da linhagem de Davi veio o rei Jesus. Sabe em quem Deus estava pensando quando colocou José no trono? Dá uma olhada para o lado. Dá uma olhadinha para o lado. Dá. Ele diz assim: Jesus, aleluia, era o projeto de Deus pensando em você. Fala. Jesus, era o projeto de Deus pensando em você. Fala. Jesus, era o projeto. Deixa dar errado só um pouco. Deixa dar errado só um pouco. Pastor, o senhor não sabe quanta coisa. Deixa. Eu estou pregando de um Deus que está no controle do universo inteiro. E você está preocupado só porque a porta não abriu no seu tempo. Só porque ele não chegou na tua hora. Só porque ele não trabalhou da tua maneira. Só porque ele não veio pelo caminho que você esperava. Meu irmão, deixa dar errado só um pouquinho. E você vai ver aonde Deus vai colocar você, rapaz. Ana está no altar e eu termino aqui. Falando com Deus. E enquanto está falando com Deus, olha para mim, está sendo observada sem perceber. O sacerdote está olhando Ana e está vendo que ela balbucia, ela mexe a boca, mas não pronuncia palavras. Chorando, o sacerdote tirou suas conclusões. Há 10 anos atrás, apóstolo, eu ia acabar com Eli agora. Mas maturidade é algo que só o tempo dá. Eu aprendi uma grande verdade. Eu passei a entender ali.
E eu entendi a posição dele, porque ele tirou suas conclusões pelo que via. E verdade seja dita, crente na prova, tem cara de crente na prova. Eu olho um de longe, sei que está na prova. Tem lugar que você tem que pregar olhando para o chão, para resistir à tentação de uma profecia falsa. Que a cara dele está dizendo, profetiza para mim. A cara dele diz assim, meu casamento não vai bem. Aí você fala uma palavra, marido, ele... Estou falando bobagem? Filho, já sei. E aí os charlatões se aproveitam. Porque é fácil ganhar sua cara de crente na prova. Quando o sacerdote olhou para Ana, ele tirou suas conclusões e acusou Ana. Aquilo não foi uma pergunta, aquilo foi uma afirmação. Ouça. Aquilo não foi uma pergunta. O sacerdote acusa Ana dizendo, até quando estará embriagada no altar? Aparta de ti o teu vinho. Se fosse eu, Rogério Barreto, há 10 anos atrás, eu ia aproveitar o ensejo para botar tudo na conta do sacerdote. Que é isso que a gente faz. A gente tem problema e fica procurando o culpado dele. E aí o primeiro que aparece a gente bota na conta, no caso de Ana, o sacerdote. Se eu fosse eu tinha aproveitado o ensejo para botar na conta do sacerdote e ia dizer para ele assim, ó, a culpa é sua. Vim para a tua igreja, estou cheio de problema em casa, tem uma mulher dando filho para o meu marido torto à direita. Vim para cá buscar a melhor, o senhor vem me acusar. É porque o senhor não ora. Mas Ana dá uma lição de maturidade. E se tem uma coisa que mexe com Deus, é crente maduro. Jó foi maduro rico, Jó foi maduro pobre, e Jó foi maduro quando voltou a ser rico. Maturidade é algo que mexe com Deus. Ao invés de botar na conta do sacerdote, como você faz, Ana assumir a responsabilidade da face quando diz assim, meu Senhor, não tenha sua serva por serva de Belial. Dos meus muitos problemas, estou falando até agora. Aí Ana libera a palavra-chave do texto quando diz assim, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ana não está dizendo assim, me atribularam. Ana não está dizendo assim, estão me atribulando. Ana está dizendo assim, eu sou atribulada. Em outras palavras, o problema não é do Senhor, o problema é meu. Vou te dar uma palavra de Deus para você ficar feliz comigo. Para você ir lá na porta e levar todos os DVDs que eu trouxe. Para você incomodar o apóstolo toda semana dizendo, traz aquele negão de novo. Vou te dar uma palavra de Deus, olha aqui para mim. Problema seu! Vou dizer de novo. Problema seu! Eu não estou dizendo que você é o problema. Eu estou dizendo que o problema é, altar não é lugar de procurar culpado. Altar é lugar de procurar ajuda. Está precisando de ajuda? Aqui é o lugar. Está precisando de milagre? Aqui é o lugar. Está precisando de palavra? Aqui é o lugar. Está precisando de mudança? Aqui é o lugar. Não vem para cá procurar os culpados pelos teus problemas. Ah, se o pastor tivesse me visitado. Ah, se a irmã do ciclo de oração tivesse orado. Irmão, para de ser criança. Para de transferir a responsabilidade. Amadurece. Assume essa barra. Dá um sorriso 9h15 para alguém, dá assim, ó. 9h15 e diz para ele assim, ó. Problema teu. Essa conversa de transferir responsabilidade é antiga. Adão vacila, olha para mim. Faz o que não devia fazer. Deus vai no jardim e diz, Adão, onde está? Onde está não é que Deus não sabia o que estava acontecendo. Onde está era Deus dizendo, cheguei no ponto de encontro você não estava. Onde é que você está? Era para você estar aqui. Era isso que Deus estava dizendo. Era para você, era aqui, ó, que eu deixei você. Era aqui, era para você estar aqui. Onde é que você está? Adão diz, Deus, estou escondido.
Estou nu, fiquei com vergonha, me escondi. Quem te mostrou que está nu? Adão, aproveita, deixa e transfere para Deus a responsabilidade. Senhor, a culpa não é minha não. Eu estava aqui no jardim, vida boa, tudo acontecendo bem, dando nome de bicho, um monte de coisa. Oh, que bom! Está no jardim, o Senhor inventou de me dar mulher. Deus ficou quieto. Nem falou mais nada com Adão. Foi falar com a mulher. Foi falar com a mulher e disse: o que aconteceu? A mulher olhou para Deus e disse: Deus, o senhor sabe que sou mulher, né? Cantou, e se souber cantar, leva, dá problema. Tinha uma serpente boa de bico andando aqui. Cantou certinho, Deus levou. Deus foi falar com a serpente olhou para trás. Tinha ninguém para pôr na conta, olhou para Deus e disse: Deus, o problema é comigo mesmo. Esse negócio de transferir a responsabilidade é antigo. Os discípulos estão andando com Jesus a mar de Siloé. Um cego de nascença aparece, os discípulos olham um para o outro e vão pegar Jesus. Senhor, quem pecou para nascer cego? Esse ou os pais? Ele ou os pais? Jesus deu uma olhada para ele e disse: a visão de vocês é curta demais. Nem ele, nem os pais. Mas é para que se manifeste nele as obras de Deus. Deixa eu te explicar. Tem coisa que ninguém tem culpa. É só Deus movimentando as coisas para que o nome dele seja glorificado em você. Para de procurar culpado. Deixa Deus fazer história com a tua história. Deixa Deus fazer história com a tua história. Deixa Deus fazer história com a tua história. Oh! Jesus veio ensinar e passou 3 anos e meio ensinando que é possível assumir a culpa e sair da história com coroa. Sempre que o diabo vai te acusar, Jesus entra na frente, mostra o furo na mão e diz: Pai, ela não, eu me fiz culpado para que ele fosse livre. Ah não, você perdeu a chance de jogar a mão para o alto, abrir a boca e liberar. Quando Ana assume a responsabilidade da fase, o sacerdote libera 2 palavras que mudou a vida de Ana. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Palavra de Deus que vai mudar a sua vida sai da boca do sacerdote. Não procure palavra de Deus fora da boca do sacerdote. Ela não está na boca dessa vizinha. Tu anda falando da tua vida para geral e ela está falando para os outros. Aí tu vem para cá e diz: apóstolo, estão falando da minha vida. Quem contou foi você, meu irmão. Não. Palavra de Deus que vai mudar sua vida procede da boca do sacerdote. Quando Ana diz: sou atribulada de espírito, o sacerdote libera 2 palavras que mudou a vida de Ana. Ana diz assim, ó: sou atribulada de espírito. O sacerdote diz assim: vai em paz. E a única coisa que não viemos buscar na Catedral Bíblica da Fé essa noite é paz. Mas paz é algo tão sério que, conectado à santificação, nos fará ver Deus. Paz é algo tão sério que tem gente que doaria milhões aos pobres para dormir uma noite como você dorme. Paz é algo tão sério que Jesus diz que o mundo oferece paz. Quando Jesus disse isso, Jesus disse, foi além e disse que é possível viver no mundo e ter paz. Quando Jesus disse isso, pastor? Quando disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então o mundo também oferece paz. Mas por que é que Jesus disse isso, pastor? Porque o mundo entende paz, ausência de guerra. Não tem kamikaze, não tem homem-bomba, não tem assalto, não tem sequestro, não tem tráfico de drogas. Estamos em paz. O mundo entende paz, ausência de guerra. Nós, crentes em Jesus, entendemos paz mesmo no meio da guerra. É por isso que tem gente aqui que já caiu em cova de leão, já caiu dentro de fornalha de fogo ardente, tem tanto problema para resolver, mas já veio para cá, levantou a mão, abriu a boca, as pessoas nos olham, não entendem, eu explico, é a paz de Cristo que inunda. O que tem em nós o mundo não dá. O que tem em nós o mundo não tem.
O que tem em nós o mundo não oferece. O que tem em nós só Cristo dá. Paz, eu vou terminar aqui. É deitar entre 16 soldados. Um histórico, Tiago morto à espada. Se eu fui formado pelo mesmo Jesus, tive a mesma escola de Tiago, o que me faz melhor que ele? Nada. Uma previsão, você é o próximo. Mas Pedro entra dentro da prisão. Oh, tira a capa, tira a sandália, tira o cinto. Acho que Pedro aprendeu aquele mistério, que o que tenta salvar a própria vida perde, mas o que perde por amor de mim ganha. Pedro entra dentro da prisão, tira os seus pertences, como se nada mais fosse importante, deita, dorme e sonha. No sonho de Pedro, um anjo invadiu a prisão, balançou ele e disse: acorda, levanta-te e cinge-te. Pedro levanta, pega a capa, pega o cinto, pega a sandália, levanta e vai seguindo o anjo. Passa entre os 4 primeiros soldados. Eu imagino Pedro olhando para um lado, olhando para o outro, coração descansado. Se for para morrer, morreremos. Se for para viver, viveremos. É o Senhor que determina isso. Pedro passa pelo 2º quaterno, passa pelo 3º quaterno, passa pelo 4º quaterno, coração descansado, mente cheia de paz, chega no portão principal, a porta está trancada, só que quando Pedro vem chegando, se aproxima da porta, automaticamente a porta abre e Pedro passa. Eu estou falando com um povo que frequenta shopping center e aeroportos. Quando você vai no shopping center, você se depara nas portas principais com o sensor de presença. O sensor de presença é instalado, aleluia, nas portas principais para detectar a presença de alguém ou de alguma coisa. Inutilizando a ação da chave, alguém patenteou essa ideia, ganhou milhões, mas eu vim dizer que essa ideia é plágio. Quem criou foi o próprio Deus. O primeiro a usar foi o próprio Pedro. Pedro chega, porta fechada, se aproxima, abre, se abre. Ah não, eu vou te dar a chance de levantar a mão. Levanta. Ei, bacante, fecha os olhos um minuto, vai abrindo a boca, vai. Isso, chega perto da porta, a porta abre. Chega perto da porta, a porta abre. Chega. Segura na mão dessa pessoa, levanta a mão dele, levanta. Chama o Evarash, Choremacan Chores, Reioteriaçá. Levanta a mão dessa pessoa, vai abrindo a boca um minuto. Eu quero fazer um coral de glória a Deus, aleluia. Vai. Glorifica. Quem é batizado no Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Quem não é, receba o dom de Deus agora. Sheba cantorema evarase. Ora badara cantoramaia. Ora eu cantoreva calauete. Ora raiosa. Tem uma unção de Deus fluindo desse altar. Ele te renova na guerra. Recebe graça para caminhar no fogo. Recebe.
Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé. Deus está interessado na glória da tua história. Deus está interessado na glória da tua história. É por isso que o que tem que nascer de você está dando tanto trabalho. Deus está interessado na glória da tua história. Chamando e quero me assar. O que vai nascer de você vai fazer um barulho no pilar. O que vai nascer de você vai fazer um barulho nessa cidade. O que vai fazer de você vai fazer um barulho na tua família. Está vindo Samuel aí. Deus está interessado na glória disso. Eu estou sentindo uma autoridade do Espírito. É por isso que teu filho está dando tanto trabalho. Deus está interessado na glória da tua família. É por isso que o teu casamento é tão conturbado. Deus está interessado na glória do teu casamento. Segura na mão de alguém. Segura na mão de alguém. Segura na mão de alguém, segura. Posso fazer o apelo? Segura. Em nosso meio essa noite, eu tenho alguém que não é evangélico ainda. Dá um sinal assim. Tem uma mão lá no fundo. Quem mais? Dá um sinal. Deixa eu ver você. Obrigado, campeão. Eu tenho mais alguém não evangélico? Eu tenho alguém que desviou-se. Pastor Barreto, eu parei, eu cansei, eu tirei férias de Jesus. Tem alguém assim? Obrigado. Mais alguém? Deixa eu te falar uma coisa de Deus. Jesus nunca te perdeu de vista. Não abre mão de você. Não abre mão da tua história. Não abre mão da tua família. Tua vida não é um acidente. Tua vida é um propósito. E Ele está aqui dizendo: eu te amo. Eu quero mudar o curso das coisas para sempre. É por isso que, crendo nessa palavra, eu quero perguntar: onde está a primeira pessoa que quer receber a Jesus como Salvador? Dá um sinal assim, porque eu quero orar por você. Tem uma mão para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Dá outro sinal, que eu quero orar por você. Essa noite, esse é o culto. Deixa eu chamar o senhor para vir aqui perto de mim. Vem cá, por favor. Isso. Alguém segure o bebê dele. Vem aqui no altar. Onde está a segunda pessoa essa noite que quer receber a Jesus como Salvador? Vem hoje. Hoje é o dia. Esse é o culto. Tá vindo um, tá vindo dois. Vem. 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 Onde está a segunda pessoa? Onde está você? Vem. Essa é a noite. Esse é o culto. Essa é a possibilidade. Pastor Rogério, se eu aceitar Jesus, o que é que eu tenho que parar de fazer? Nada.
Se alguma coisa tiver que sair ou ser acrescentada, quem faz isso é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não muda o homem, ninguém muda. Onde está a segunda pessoa? Eu vou orar por esta família. Tem mais alguém? Se do teu lado tiver alguém no evangélico, lança um convite. Seja a boca de Deus perto dele. Ofereça tua mão para vir até o altar. Eu tenho mais alguém? Eu não tenho. Estende a mão para cá. Pergunte o nome deles. Cristina, Shirley e Maicon. Está vindo mais uma pessoa? Eu vou dizer assim, ó. Uau. Vem, campeão. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Qual é o nome dela? Lohana. Ohana. Yes. Thank you. Olha aqui, pastor Rogério. Eu vou dizer assim, ó. A Ohana, a Shirley e o Maicon estão recebendo a Jesus como único e suficiente. Quando eu disser, calma. Quando eu disser isso, sabe aquele glória que você economizou até agora? Você vai soltar ele. Esse bairro vai ter que ouvir a voz dessa igreja e vai ter que ouvir que tem gente no altar recebendo a Jesus aqui. Vamos fazer isso? Vamos lá? A Ohana, a Shirley e o Maicon estão recebendo a Jesus como único e suficiente Salvador. A Ele a glória, a Ele a glória. Estende a mão para cá, estende. Eu vou orar por eles, depois vou orar pela igreja e devolver o microfone ao apóstolo. Estende a mão. Eu quero que você ore como se fosse alguém da tua família aqui nesse altar. Para você sentir o que é que alguém está sentindo agora. Estende a mão para cá. Senhor Deus, eu apresento a vida da Ohana, apresento a vida da Shirley, a vida do Michael. Eles que te recebem essa noite como único e suficiente Salvador. Senhor Deus, começa um processo de aperfeiçoamento que começa hoje em busca ao Pai da perfeição e só vai terminar lá na eternidade, quando parecidos com o Senhor teremos acesso à tua glória. Em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa agora, muda a vida e a sorte dessas pessoas, as famílias aqui representadas, que o teu nome em nós seja glorificado, ó Pai. E enquanto oramos, muda a história do Maicon, a sorte da Shirley, da Ohana. Começa uma história nova, diferenciada, para que o teu nome, Senhor, seja em tudo glorificado. Eu te peço crendo. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Isso. Segura na mão de alguém. Vamos orar. Eu queria que você virasse de frente para uma pessoa. De frente. 2 em 2. Acompanha eles. Pode acompanhar eles até o banco, para que eles não fiquem em pé. Isso. Fiquem perto do banco. Segura aí na mão direita e na mão esquerda. Segura na mão dessa pessoa com muito respeito, com muita admiração. Pastor, eu conheço. Moramos no mesmo bairro. Sei quem é. Vida dela está toda bagunçada. Vida dele está um caos. Ei, a bagunça dele está empurrando ele para perto do projeto de Deus. O caos dela está tornando ela, está levando ela para mais próximo do projeto de Deus. Não, aleluia, não subestime as pessoas. Você não sabe o que o problema dela está criando para o futuro dela. Calma.
Um dia alguém olhou para mim e disse: Rogério, tu não tem muito futuro nisso não. Tu não leva jeito, não tem perfil, está atrasado. Você nunca vai ser um pregador. Eu disse: pode até ser. Aí ele olhou para mim e disse: tua vida está toda bagunçada. Eu disse: pode até ser, mas Deus vai usar a minha bagunça para construir uma história com o nome dele ser glorificado. Calma. Segura na mão dele, segura. Segura na mão dela. Eu quero que você ore crendo que a vida dessa pessoa hoje muda. Quando eu terminar de orar, você vai dar um abraço nele, um abraço nela. E por 1 minuto ou mais, você vai orar com ele. Vou te dizer o que vai acontecer. Jesus vai curar pessoas agora. Vai renovar pessoas agora. Se você crê, ele te batiza no Espírito Santo agora. Se você crê, ele muda a tua história agora. Eu profetizo que um novo tempo vem soprando em nossa direção. Aleluia. Levanta a mão dele como um exército, levanta uma bandeira. Vai erguendo a voz, eu quero ouvir você orando. Eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, em nome de Jesus, essa noite eu libero sobre a vida do teu povo um novo tempo, uma nova fase. Ó Pai querido, aleluia, envergonhados e confundidos serão todos que acharam, ó Deus, que a nossa história não ia a lugar nenhum. Eu repreendo, aleluia, ó Pai querido, repreendo toda a obra do diabo, ó Pai. E enquanto eu oro essa noite, começa a fazer uma história muito maior do que o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega, ó Deus, aquilo que não está funcionando em nós e faz virar um testemunho de vitória, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Se você pode, dá um abraço nessa pessoa, vai orando por ele, ora, abrace e ore. Não solta, vai orando. Oh! Um novo tempo sopra sobre a Catedral Bíblica da Fé. Portas se abrirão, milagres acontecerão. Chomandarai, Rebadora Candoreia Sé, Chobacalaue Candore Maia Sou, Replouque Maia Chode Candoreia. Começa a renovar o teu povo, Deus. Começa a renovar o teu povo, Deus. Começa a renovar o teu povo, Deus. Agora!